A paz do Senhor. Profecias que ainda vão se concretizar, que ainda vão se realizar em nosso mundo, segundo a palavra de Deus. Para a maioria, e também para mim, a próxima profecia bíblica que está para acontecer em nosso mundo e que será daqui a pouco é o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 51 e 52 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Esta teoria do arrebatamento da igreja, ou o pré-tribulacionismo, é a que mais cresce em nossos dias. Se você procurar aí em meu canal, eu também já fiz um vídeo sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e o 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Então, o arrebatamento da igreja, um rapto, num piscar de abrir de olhos, será a qualquer momento. A próxima profecia que também está para acontecer, que ela será junto com o arrebatamento da igreja, que é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, e versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então acontecerá também a primeira ressurreição, na qual a primeira ressurreição fazem parte somente os salvos que exerceram a fé em Cristo Jesus. A segunda ressurreição será para os perdidos. Também a próxima profecia que está para se realizar após o arrebatamento da igreja é a besta do Apocalipse 13, ou o Anticristo. Eu também tenho aí no meu canal já um vídeo feito sobre o Anticristo. Também Apocalipse 7, uma profecia que ainda está para se realizar em nosso mundo, são 144 mil. Assim como para mim e a maioria dos estudiosos da Palavra de Deus, esses 144 mil são judeus e não gentios, ou uma denominação específica, como tem uma por aí, que ensina isso, algo que não é o que a Bíblia ensina, algo que vai contra a Palavra de Deus. Então os 144 mil serão das 12 tribos de Israel. São integrantes das tribos de Israel, são judeus, são israelitas. Mas isso vai acontecer depois que o Anticristo se manifestar ao mundo. Mateus capítulo 24, versículo 21. Também uma profecia bíblica, algo que ainda vai acontecer em nosso mundo e que não está longe de acontecer. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então a próxima, uma das profecias bíblicas que está para acontecer é a grande tribulação. Um momento onde os verdadeiros cristãos serão perseguidos, como foi no passado. Serão perseguidos porque, como eles conhecem a palavra de Deus e suas vidas pertencem a Cristo Jesus, eles jamais vão negar a Cristo, vão vender Cristo, vão entregar a Cristo, negar a Cristo, por causa desse sistema mundano ou por causa de alguma exigência do homem. Aleluia.
Outra profecia também que está para acontecer em nosso mundo está lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas. Para uns será Moisés ou Elias e Enoque. Já para outros, ensino que as duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no qual eu discordo. Para mim, serão duas pessoas literais. Para uns também é dois judeus, ou pode ser dois gentios, ou um gentil ou um judeu. Então, somente esperar para acontecer, para sabermos realmente quem serão essas duas testemunhas. Em Apocalipse 18, do versículo 1 ao 3, algo que também vai acontecer em nosso mundo, um pouquinho antes da volta de Cristo, que diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, uma profecia bíblica que também ainda está para acontecer em nosso mundo é a queda da Babilônia, o sistema religioso. Segundo a palavra de Deus, a grande Babilônia, que fazem parte, são aqueles na qual a Babilônia ignora a palavra de Deus, ignora os 10 mandamentos do Senhor contido na palavra em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Então a Babilônia é todo o sistema, é todo o local, onde pessoas se reúnem em nome de Deus, mas onde a palavra de Deus não é lida, não é amada, não é exaltada, não é conhecida, não é ensinada. A Babilônia também impede a ação do Espírito Santo neste lugar. Então a Babilônia já está com os seus dias contados. Aleluia. Também Apocalipse 16, uma das profecias bíblicas que ainda vai acontecer, é a guerra do Armagedon, onde as nações da terra se unirão no vale de Josafá, ou vale de Meguido, ou vale da decisão. É a última guerra, a guerra do Armagedon, onde as nações do mundo irão contra Israel, nações essas lideradas pelo anticristo ou a besta do Apocalipse 13. Muitas pessoas têm medo de ainda acontecer uma terceira guerra mundial, mas eu digo para vocês, biblicamente, fiquem tranquilos com isso, porque isso não vai acontecer. A próxima guerra será a guerra do Armagedon. Agora sim, aleluia! Uma das profecias bíblicas também, que vai acontecer e que ainda não aconteceu. Vai acontecer, aleluia! Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, uma das profecias bíblicas, segundo o livro de Apocalipse, e segundo os evangelhos, segundo o apóstolo Paulo também, e segundo o apóstolo Pedro, é a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Então Jesus vai vir. Querendo você acreditar ou não, Jesus Cristo vai vir. Aleluia! Mas isso logo ali, quando as nações se reunirem, como eu falei antes, da guerra do Armagedon. Ali que Jesus virá sobre as nuvens do céu, salvará Israel e inaugurará o seu reino milenar. Outra profecia bíblica que também vai acontecer
mas somente depois que Jesus Cristo voltar, que é a prisão de Satanás. Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aleluia! Então Satanás, ele ainda será preso. Satanás, ele está em nosso meio. Quem conhece o livro de Jó, capítulo 1 e versículo 2, Satanás disse para Deus que ele estava nessa terra passeando por ela. Ele também tentou Jesus em Mateus 4, no deserto da Judéia. Então, para mim, assim como para muitos, Satanás, ele está entre nós, na qual ele também leva o nome de diabo, o acusador, o Satanás, o nosso adversário. Muitos ensinam que Satanás foi destruído quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no qual eu discordo. Muitos dizem que o diabo, Satanás, hoje, que a Bíblia se refere, após a morte de Cristo, é o sistema religioso, são as igrejas denominacionais cristãs, no qual eu também discordo. Eu ainda vou fazer um vídeo falando especificamente somente sobre o diabo. Amém? Uma profecia bíblica que também está para acontecer, mas que somente vai acontecer após a volta de Jesus Cristo, é o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Outra profecia que também está para acontecer, que Satanás, quando for preso, ele ficará preso por 1000 anos. E segundo Apocalipse 20, versículo 7, depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Isto prova que Satanás não foi destruído quando Jesus expirou na cruz do Calvário. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Será solto da sua prisão para tentar aquelas pessoas que já estão no reino milenar, sendo lideradas pelo próprio Jesus Cristo. Então, Satanás será preso durante 1000 anos, e depois dos 1000 anos, Satanás será solto, mas por um pouco de tempo. Outra profecia que também vai acontecer, que envolvendo Satanás, é o seu destino final. Aleluia! O diabo, o Satanás, culpado, o responsável pelo nosso mundo do jeito que está, porque através dele o pecado entrou no nosso mundo, e através do pecado, o pecado bagunçou tudo. Então o destino final de Satanás, ele já está selado. Apocalipse 20, versículo 10, olha o que vai acontecer com Satanás. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Então Satanás já está com seus dias contados. Ele será lançado dentro do lago de fogo, mas depois da volta de Jesus Cristo. Aleluia! Outra profecia que também vai acontecer, uma profecia muito maravilhosa, algo que todo mundo espera, que todo mundo desejava que isso nunca existisse em nosso mundo, é que a morte e o inferno deixarão de existir. Aleluia! Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, quando a morte ser lançado para dentro do lago de fogo, nos diz a palavra de Deus que a morte deixará de existir em nossa terra. Ninguém mais morrerá, assim como foi no início, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Aleluia! Então a morte e o inferno também estão com seus dias contados, mas que isso só vai acontecer depois que Jesus Cristo voltar. Aleluia! Agora também aqui vem a segunda ressurreição.
Mas essa segunda ressurreição será somente depois da volta de Cristo Jesus, que está lá em Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a segunda ressurreição, ela somente acontecerá após o período dos 1000 anos, ou o reino milenar de Cristo, ou milênio. Mas esta segunda ressurreição será para os perdidos, para aqueles que morreram sem Cristo, para aqueles que morreram sem a salvação, para aqueles que morreram sem o novo nascimento, para aqueles que morreram sem se tornarem novas criaturas. Lamentável. Também uma profecia bíblica que está para acontecer, que está lá em Apocalipse 21, versículo 1, que é novos céus e nova terra. Aleluia! Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, depois da volta de Cristo, depois do milênio, Deus, e depois que Satanás for lançado dentro do lago de fogo, e a morte e o inferno também, Deus vai fazer novos céus e nova terra. Aleluia! Aonde habitará a justiça, a paz e o amor entre os homens e os animais. Glória a Deus! Bom, e depois de tudo isso que acontecer, essas profecias que estão para acontecer, depois de tudo isso, aí vai acontecer o estado eterno. A Bíblia não fala sobre o estado eterno, mas podemos ter a certeza que será um estado aonde as pessoas viverão felizes para sempre, aonde estarão ali com o próprio Jesus e o nosso Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial, num mundo, num estado aonde a felicidade e o amor reinará para todos sempre, a paz e a justiça, aonde não existirá mais morte, nem dor, nem choro, nem tristeza, somente alegria. Não haverá cansaço, não haverá calor, não haverá frio. Vai ser maravilhoso. Mas que somente farão parte do estado eterno todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus pela fé e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas almas, sendo assim transformados por Deus em novos homens e novas pessoas. Amém? Deus te abençoe.